Alberto, primeiramente, boa noite. E gostaria de saber se o gol de empate coloca justiça na decisão, já que o América teve um gol anulado, teve uma importante chance com o Bigode, e o Atlético começou muito bem o segundo tempo, né, talvez uma desatenção do América, mas, no geral, coloca justiça na decisão. O América fez por merecer esse resultado hoje aqui na Arena MRV. Boa noite. Boa noite a todos. A distância está boa, sim? Boa noite a todos. Acho que sim, um resultado justo esse empate, pelo aquilo que nós jogamos, aquilo que nós nos apresentamos defensivo e ofensivamente, lógico que o Atlético iria finalizar, mas nós também, dentro da nossa proposta, evitando ao máximo para que eles chegassem no último terço defensivo nosso e criando algumas chances também. Pecado um pouquinho impedido, né, pelo que já me passaram. O VAR está aí para isso, justiça está impedido, infelizmente. Pecado, porque nós tínhamos feito uma jogada muito trabalhada e por centímetros ali acabou nos tirando esse 1-0. Temos aberto o placar. Concordo ali que a gente, contra time muito forte, individualmente falando, você tem que dar o menos de oportunidade possível. Eles acabaram fazendo 1-0, mas nosso time, nós falamos de muito equilíbrio, independente de como estivesse o resultado, para que nós buscássemos sempre o nosso gol com calma, com tranquilidade, e ele aconteceu no final com jogadores que entraram durante o jogo, que eu falo sempre, eu preciso ser repetitivo para vocês, no sentido de quem inicia é importante, quem termina é igual. Boa noite para você, Valentim. Edivaldo Miranda, de O Tempo Esportes. Sobre a estratégia, eu vi que no segundo tempo, depois que o América levou o gol, ele conseguiu sair mais e incomodar mais o Atlético. Se você pudesse voltar atrás, acha que poderia o América ter sido um pouco mais agressivo ainda no primeiro tempo, ou acho que está dentro do padrão? E, por fim, só mais um detalhe, o DNA formador, né, com o Iago criando a jogada e a chegada do Yarlen, que é um jovem também. O América valoriza muito essa base, né? Por favor. Olha, se nós lembrarmos no primeiro tempo, no 0-0, nós tentamos sair jogando muitas vezes ali. Só que tem uma marcação do adversário, tem alguns erros de passe nosso ali, algumas tomadas de decisões até que depois eu preciso ver com calma, mas nós tentamos jogar o tempo todo com as nossas referências que a gente passa para eles. Então eu gostei do jogo, assim, um time de muita personalidade para jogar, né? Muita personalidade mesmo. Então eu gostei do jogo e como na minha primeira resposta, eu acho muito justo esse empate. Pecado até porque um gol por pouco a gente não poderia ter. Não sei como seria o jogo a partir daquele momento se nós tivéssemos feito 1-0. Boa noite, Valentim. Betinho aqui. Queria te perguntar o seguinte, qual foi a sua estratégia? Porque você estava ali com os blocos muito coesos ali, em alguns momentos no 5-3-2, ali o time muito bem compactado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua estratégia para anular as valências do Atlético, que tem alguns jogadores técnicos que fizeram, por exemplo, o gol no início do segundo tempo, mas que você teve êxito na maior parte do jogo. Obrigado. Olha, eu até costumo falar para os atletas nos nossos vídeos que eles se repetem muito e parecem iguais, não só no mesmo jogo, mas nas partidas anteriores. Esse sistema defensivo organizado, de compactos, né, procurando dar menos chance possível para o adversário, tanto nas jogadas por dentro, quanto nas jogadas de beirada, de linha de fundo, e procurando fazer com que eles não cheguem tanto na nossa fase defensiva. Esse é um padrão que nós, sinceramente, foi muito bem feito ano passado, e a sequência, lógico, a comissão ficou, a grande parte dos atletas ano passado, aqueles que chegaram comprando a ideia desse jogo defensivo, então eu acredito que tem muito a agradecer e dar os parabéns a eles comprarem a ideia dessa forma de nós nos comportarmos, porque nós não viemos aqui para colocar nossa fase defensiva lá embaixo, colocar assim num ponto de bloco médio e procurar fazer as nossas jogadas ali primeiro, sabendo que o adversário era muito forte ofensivamente. Valentim, Rafael, Rádio Fã, você tem agora uma semana, né, antes, Copa do Brasil só dia 4 de março, né, então, para pensar realmente só em Campeonato Mineiro, o quanto isso tem favorecido o seu trabalho, né, disputar só uma competição nesse início, e o que pensar para esse jogo no Independência? Hoje você tem com 3 zagueiros novamente, apesar do empate aqui, o empate lá no Independência, a decisão vai para os pênaltis, né, então buscar atacar na Independência ou vai, né, pensar também nesse setor defensivo que tem dado muito certo no América? Bom, a semana cheia é o que todos nós gostamos, né, a comissão técnica,
os jogadores também, porque nós temos tempo de recuperá-los bem, de programarmos bem as nossas sessões de treino, para que elas sejam pontualmente corrigidas e repetindo coisas boas. Vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, né? Em relação a... Está muito no calor do jogo ainda, não sei quais serão os 11, mas o que eu posso te falar é que, independente do desenho de linha de 5 ou 4, nós vamos procurar fazer o nosso jogo que a gente tem feito, com equilíbrio defensivo, mas procurando vencer o jogo, porque o empate leva para os pênaltis. Então, vamos ver como vai ser a semana, aquilo que nós vamos decidir de quais irão iniciar, quais irão terminar, que é importantíssimo também. Valentim, boa noite. André Repsold. O segundo tempo, o Atlético teve um domínio maior no meio-campo. Eu queria que você explicasse o que você pensou nas substituições para equiparar o jogo nesse setor. Muito obrigado. Nós tivemos 2 saídas erradas ali no comecinho do segundo tempo, e as trocas ali na frente foram para dar velocidade também, dar esse jogo apoiado às vezes com ele, mas também ter essa jogada de profundidade com 2 jogadores mais rápidos, né? E queira ou não queira, o William, o Bigode, ele está voltando ainda, né? Então, era um jogador que a gente sabia que em um determinado momento nós teríamos que tirá-lo. Então, foi essa a ideia de além das nossas jogadas ali de jogo apoiado, de fazer... Desculpa? De ter esse jogo de profundidade, atacar o espaço as costas da linha defensiva deles. Alberto, discorde à vontade, mas... para mim, a grande atuação que a América tinha até então foi justamente contra o Atlético, né? A última boa atuação. Você teve muito tempo para trabalhar, eu até brinco que é um perigo o treinador ter tanta semana que ele pode mexer demais. Você mexeu muito. Eu gostaria de saber do respaldo que o grupo te dá. O Arthur hoje fez, na minha opinião, um jogo espetacular. O Maguinho, a gente sabe da qualidade que ele tem. E o Iago, a primeira assistência desse garoto, ele domina, faz um facão, vai direto. Primeiro gol do Yarlen. O respaldo que você recebe desse grupo com o jogo de hoje, eu acho que para o treinador, você vai para casa feliz hoje, vai comemorar até, né? Tem umas coisas que são bem diferentes, que a gente fala, que não são frases feitas, mas que tem algumas coisas que nós temos que repetir. E assim, sinceramente, que eu falo para vocês, assim, eu só tenho a agradecer, falo isso todos os dias, para a nossa diretoria, para os atletas, que é um grupo que sabe muito bem o que quer, sem vaidade, sem ego, né? Mesmo sendo jovens, o Iago se comportou de uma forma muito positiva, né? O Arthur, quando saiu, igual, e voltou para esse jogo, né? Enfim, assim, uma coisa muito forte, que é muito pontual, que eu falo que não tem frase feita, de quem inicia o jogo é importante, quem termina muito importante também, porque a gente precisa da qualidade deles, né? Então, a gente conta com todos. Por isso, essas 5 substituições, né, que a gente dá, para além de dar gás novo no lado físico, mas de dar qualidade também. E o Iago, a gente sabia que ele tem esse arrasto de qualidade, de quebrar uma linha defensiva, de achar um passe para o companheiro. Então, eu só tenho a agradecer a eles pela entrega, se como o nosso prazo de validade é só dezembro, nós vamos precisar de todos. Isso não é uma coisa para acalmá-los. É uma verdade pura, principalmente no América, né, que a gente sabe da nossa realidade. Então, eu fico muito satisfeito com a resposta positiva, até daqueles que, às vezes, estavam pensando que iniciar e não iniciaram. Pessoal, desculpa. Não, tranquilo. Ô Valentim, todo mundo sabe que você teve uma carreira brilhante de atleta, como jogador. Queria sua opinião a respeito do gramado sintético aqui da Arena. Esse debate vai e volta. E se o sintético influenciou na sua escalação e se algum atleta chegou a reclamar ou citar alguma coisa, por favor. Não, na volta fui perguntando, que é a primeira vez minha aqui também na Arena do Atlético, e a primeira coisa que eu fui perguntando ali na volta deles do aquecimento, como estava, eles elogiaram muito o gramado. Olha, eu sei que, eu vou te dar um exemplo aqui do Atlético Paranaense, que foi o primeiro clube a colocar o gramado sintético. Me lembro muito bem que o Petralha, uma vez, o presidente do Atlético, ele perdia para o campo. Era uma única coisa que ele perdia para a Europa, que era o gramado, no sentido de estádio fechado, o local onde a Arena da Baixada é um local que tinha um problema do campo estar sempre bom, então ele colocou o sintético lá atrás. O que eu quero dizer com isso? Se o gramado é bom, se não atrapalha os jogadores, eu acho que é válido quando pode. Entendeu? Eu não sou contra. Que seja de qualidade, para que não tenha problemas nas articulações, é até um assunto que eu não gosto de entrar muito, porque
não estudei para isso, mas hoje nos deu nos deixou ter um espetáculo de boas jogadas. É lógico que é diferente, quando você treina num gramado natural e vem para esse sintético, é diferente a velocidade da bola, tudo isso influencia muito, mas eu sou a favor de deixar a melhor qualidade para os jogadores. Se nós não conseguimos, infelizmente, por isso que eu citei o Petralha, de darmos essa qualidade no natural, infelizmente tem uma hora que a gente precisa trocar. Ok, gente. Alberto, obrigado. Deixa eu só terminar aqui, pessoal, até falando da semana cheia que a gente vai ter, aproveitar, né, para convocar os nossos torcedores, para que nos abracem para essa partida importantíssima para nós, na nossa casa, no Indepa. Obrigado a todos.